Bom, amores, o convite aqui hoje é para a gente conversar um pouquinho sobre esse processo de desfazer, né? E uma confusão muito comum que aparece quando a gente está dentro, quando a gente topa e a gente se entrega para esse processo de desfazer, a gente começa a se questionar muito e começa a ficar muito confuso sobre o que é verdade e o que é ilusão, né? O que eu preciso desfazer? O que eu experimento perda nesse processo do desfazer? Será que tem como não experimentar perda nesse desfazer? Então eu tô sentindo a gente colocar um pouquinho de luz nisso hoje, tá? Vamos lá. Primeiro, esse processo do desfazer, ele é inevitável. Todo mundo vai ter que passar por esse processo de desfazer, tá? Inclusive, é isso que ele fala lá na introdução de um curso em milagres. Ele fala, este é um curso obrigatório. Ele não está falando do livro, ele não está falando desse livro, um curso em milagres. Ele está falando do curso em milagres, né? Esse aqui é só um curso em milagres. É uma das formas da gente fazer esse curso do perdão, tá? Então, quando ele fala este é um curso obrigatório, ele não está falando de um curso em milagres, do livro. Ele está falando do curso em milagres, né? Que é esse caminho em milagres, que é esse caminho de perdoar as ilusões, para que a gente possa acessar a verdade de quem somos. Isso é obrigatório e todo mundo, inevitavelmente, vai ter que passar por isso. Isso significa que não tem como fugir do amor, gente. Ninguém vai fugir para sempre do amor. O amor é quem nós somos. Então, em algum momento, a gente vai ter que se lembrar disso. Assim, não dá para ficar nessa ilusão para sempre só porque ela não é o que a gente é, entendeu? Então, uma hora o amor vai vencer mesmo, não é brincadeira que o amor vai vencer. Na verdade, ele já venceu. A gente fica aqui brincando e prorrogando esse sonho, né? Mas então, o desfazer, ele é um fato, ele vai acontecer. O desfazer é esse desfazer de toda essa ilusão que a gente criou, né? De toda essa ideia de separação que deu origem ao mundo, a corpos, a tudo que a gente percebe. Tem uma frase no curso que eu amo muito, assim, muito. E ela já me salvou muito, ela já me ajudou muito a entender esse processo do desfazer, né? Já me ajudou muito a entender o que é ilusão e o que não é, sabe? Porque essa confusão, ela surge mesmo, né? Porque o ego não quer que você entenda isso. Ele não quer de jeito nenhum. Porque desfazer significa desfazer o ego, significa olhar e ver que na verdade ele nunca existiu. A única coisa que sempre existiu e vai existir para sempre é o amor, é Deus, é a alegria, a paz, que são sinônimos, né? Então essa frase do curso, eu sinto que me inspira muito, que ele fala assim: quando fizeste com o que não é verdadeiro fosse visível para ti, ó, quando fizeste com o que não é verdadeiro fosse visível para ti, porque é isso, né? A verdade, ela não tem forma, né? Para o curso em milagres, ele fala isso também lá no prefácio, ele fala: verdade é tudo aquilo que Deus criou e só o que Deus criou é verdadeiro. E Deus não conhece forma. Então ele não criou nada visível, ele não criou nada que tenha forma. Só que quando fizeste com o que fosse, com o que quando fizeste com o que não é verdadeiro fosse visível para ti, o que é verdadeiro veio a ser invisível. Olha só, que inversão de valores que a gente vive. É por isso que o curso Milagres, ele é a inversão de tudo que a gente aprendeu. Porque hoje a gente chama de verdade, a gente chama de realidade aquilo que a gente pode ver, né? Tipo, eu sou a Paulinha porque eu vejo essa imagem no espelho. Então, eu acredito que eu sou Paulinha, né? Eu moro em Belo Horizonte hoje porque eu vejo a cidade aqui, Belo Horizonte. Então,
a gente fez com que o que não é verdadeiro, que é um corpo, cidade, tudo isso que a gente deu conceitos e criou formas, isso não é verdadeiro, porque Deus não criou isso. Então, quando fizeste com que não é verdadeiro foste visível para ti, o que é verdadeiro veio a ser invisível. Gente, quem aqui consegue negar que Deus existe? Dá até um negócio, né, de pensar, pessoal, Deus não existe. Claro, tem algumas pessoas que, por uma questão de fé, de crenças, podem até acreditar que sim, mas mesmo assim, elas não conseguem negar que existe uma força maior. Talvez elas não conheçam Deus como Deus, né? Talvez seja como energia, algo maior, não importa o nome, importa que existe uma força maior. Maior, como assim maior? Não é que ele é maior que a gente é pequeno, é maior que essa ilusão, maior que esses serezinhos aqui, né? Tem uma força maior mesmo, não dá pra negar isso, né? E nossa, acho que e só de pensar nesse algo maior, né? Só de pensar em Deus, a gente sente coisas. Se a gente se permitir, a gente sente. Nossa, a mente expande, né? Se a gente se permitir, a gente sente a presença de Deus, porque tá aí. Tem que ter uma permissão interna, mas ela tá aí o tempo inteiro. Só que você não vê. Percebe? Você sente coisas incríveis, mas você não vê com os olhos. Não é visível neste mundo, porque não tem uma forma. Inclusive, todas as vezes que a gente tenta colocar Deus em alguma forma, a gente está limitando isso. Mesmo que seja no seu conceito do que é Deus. Falar, eu já sei o que é Deus, Deus é isso. Fudeu, você não vai conhecer Deus. Porque não dá para encaixar em forma nenhuma. É por isso que não dá para fechar Deus em forma nenhuma. É por isso que dá para perceber Deus em qualquer forma. Eu quero falar isso, não dá para definir Deus é isso e só isso. Isso fecha. Mas é por isso que, tendo consciência de que é esse algo invisível, que abrange tudo e todos, você consegue perceber Deus em qualquer coisa. Entende? Então, o que precisa ser desfeito é tudo o que a gente vê e fala que é verdade, porque isso a gente chama de minha verdade, minha vida, né? Isso tá na frente da verdade, desse invisível. Porque, vamos supor que tem um espaço vazio, isso é bem simbólico, um espaço vazio aqui. Se eu coloco esse lápis, esse espaço não tá vazio mais. Eu tô cobrindo o vazio, o todo, com um espaço, com uma forma. Entende? Todos os conceitos, preconceitos, tudo que está nesse mundo da percepção é um bloqueio, é uma barreira para a consciência do amor. Isso ele fala na introdução também. Esse curso não pretende te ensinar o que é o amor, isso está muito além do que pode ser aprendido. Como é que é? Deixa eu só para usar as palavras certas. Ele se... Pera, deixa eu pegar, né, aqui. Na introdução geral. Não, desculpa. Introdução geral, não, introdução mesmo. Gente, cadê? O meu livrinho, ele fica marcado esse aqui. Ó. A introdução, depois do índice, para quem tem o livro, ele fala assim: este é um curso em milagres. E milagres é essa correção da ilusão, é o desfazer da ilusão, tá? É um curso obrigatório.
Só é voluntário o momento em que decides fazê-lo. Aí, livre-arbítrio não significa que podes estabelecer o currículo, significa apenas que podes escolher o que queres aprender em determinado momento. Aí, aqui que ele fala, ó, essa parte que eu estava querendo falar. O curso não tem por objetivo ensinar o significado do amor, pois isso está além do que pode ser ensinado. Ele objetiva contudo, então o objetivo dele contudo, ele objetiva contudo remover os bloqueios à consciência da presença do amor, que é a tua herança natural. Então, o objetivo é justamente esse, remover os bloqueios à consciência do amor. E o que são esses bloqueios? Todos esses conceitos, esse mundo da percepção que a gente colocou em cima da verdade. Tudo isso bloqueia a gente a ter consciência da presença do amor. Porque a presença do amor, nessa analogia aqui do lápis, é o vazio. Só que mesmo se eu coloco uma definição, amor, Deus, felicidade, a definição vai ficar na frente do que realmente é. Entende? Então, o desfazer é o desfazer de todas essas percepções, tudo o que é visível, né? Isso precisa ser desfeito só porque todos esses conceitos, preconceitos, tudo, absolutamente tudo dentro do mundo da percepção é um bloqueio à nossa consciência do amor. Entende o tanto que é profundo? Aí, acho que o ponto principal desse vídeo que eu queria trazer aqui é o seguinte: quando a gente entende que a gente vai precisar desfazer a ilusão se a gente quiser entrar em contato de verdade com o amor, entrar em contato de verdade com Deus, quando a gente entende isso, o ego fica louco. Porque ele criou a sua vida, do que você chama de sua vida, de tudo que você vê, do jeitinho dele, gente. Você escolhe todos os dias a roupa que você quer, você escolhe o lugar que você vai, você escolhe tudo do seu jeitinho. E o desfazer é o tipo, não é mais o meu jeito, é o que, aonde você quer que eu vá, o que você quer que eu fale. Onde você quer que eu vá, o que você quer que eu faça, o que você quer que eu fale e com quem. É tipo assim, euzinha não vou mais. Eu não criei a minha realidade e eu não quero ficar manifestando, criando a minha realidade. Eu quero viver a minha realidade que Deus já criou. Entende? Aí o ego vai ficar muito louco, assim, ele vai levantar todos os tipos de resistências. Isso é uma questão de autoridade. Ele quer continuar sendo autor do que você chama de realidade, desse mundo que você pensa que vê. Por isso que o Curso Milagres fala tanto nas primeiras lições, né? Ele reforça tanto essa questão da percepção, que a percepção, você pensa que você está vendo coisas, mas isso, nada do que você está vendo com esses olhos humanos é a verdade, é uma visão. Você está alucinando, né? Achando que você está vendo coisas. Então, é muito incrível entender isso. E quando a gente entende que a gente precisa desfazer, porque o nosso jeito não nos leva à felicidade perfeita, né? Porque esse jeitinho, ele vai levar a gente para a dualidade, ele vai deixar a gente preso aqui na dualidade, nesse mundo da percepção que é absolutamente dual, né? Para eu ter a tristeza, eu tenho a alegria. Desculpa, para eu ter a alegria, eu tenho a tristeza. Para eu ter a paz, eu tenho a raiva. Entendeu? É tudo dual aqui. Isso não é a nossa realidade. Jesus falou isso quando ele veio. Ele falou, meu reino não é desse mundo, é o além, é o invisível. Né? Que muitas vezes, para esse mundo de formas, vai parecer loucura. Porque a gente não vê, não dá pra ver, mas a gente sente. E sente muito, muito profundamente. Às vezes a gente sente coisas que a gente não entende. Se você tá ouvindo esse vídeo aqui agora, eu tenho certeza que você sentiu um chamado. E o que é esse chamado? Gente, não tem nada de mistério nesse invisível, não. É tudo muito claro. Esse chamado é um chamado de Deus pela verdade. Você só atendeu ele. Todo mundo escuta esse chamado. Todo mundo sabe que de algum jeito tem alguma coisa muito errada com esse mundo. Todo mundo.
Não tem uma pessoa que não saiba, porque a verdade está em todo mundo. Só que tem gente que vai se anestesiar, se distrair, se ocupar e não vai ver, não quer ver. Mas se você quer ver, a verdade está aí, clara para você. Isso é atender o chamado, é querer ver a verdade que já está aí, pulsando. Então, é isso que é Deus ter um chamado por nós. O que é isso? De novo, não tem nada de mistério. É só a vontade pela verdade do que nós somos, né? Então, quando a gente começa a atender esse chamado, o ego vai sentir muito medo e ele vai levantar muitas resistências. Que aqui, nesse mundo de formas, tem muitos símbolos. Pode ter um símbolo de um marido que não quer que você estuda. Pode ter símbolo de uma amiga que se afasta de você. Pode ter o símbolo de... Nossa, gente, pode ter qualquer símbolo, tá? Seu filho que implica. Pode ter o símbolo de questões físicas, né? Doenças sendo expressas no seu corpo. Pode ter vários símbolos dessa resistência, né? Tudo isso é um medo do ego desse desfazer. Ele de alguma forma entendeu que ele vai ser desfeito, que ele precisa ser desfeito, entendeu? E ele vai tentar te sabotar. Só que tudo isso são símbolos, né? Nessas horas, gente, que a gente começa a ver as resistências, né, projetadas na nossa frente, não é hora de se desesperar. Não é hora de entrar em pânico, não é hora de parar. Não, apesar de que muitas pessoas fazem isso, né? Não é hora de nada além de entrar em oração. Profunda oração. Entregar essas resistências. Espírito Santo, eu te entrego completamente essa minha relação com o meu marido, por exemplo, que está resistindo a isso. Eu te entrego completamente essa relação com meu filho. Eu te entrego completamente todos os sintomas do meu corpo. Eu te entrego até que a gente consiga encontrar um lugar sincero, onde a gente entrega mesmo, sem medo. E o medo, ele aparece para essa entrega não acontecer, porque se a gente entrega, gente, só coisas incríveis acontecem. Só milagres, assim, ó. Porque Deus, o Espírito Santo, não faria nada diferente de milagre, de luz, de amor, né? Por que a gente pensa, então, que sim? E isso ele fala também lá no Manual dos Professores, quando ele fala desse processo de desenvolvimento da confiança que envolve esse desfazer, ele fala, esse processo não precisa ser sofrido, ser dolorido, embora muitas vezes é experimentado assim. Por quê? Porque a gente tem um apegozinho às coisinhas, né? E esse é o ponto-chave que eu queria trazer aqui desse vídeo, que é o seguinte, gente. Pera. Tá. Esse é o ponto-chave que eu queria trazer aqui desse vídeo, que é o seguinte. O desfazer nada mais é do que trocar o nada pelo tudo. É só isso. A gente está trocando o nada pelo tudo. Só que, de onde vem todas essas resistências? O ego fala, isso não é nada. Isso é tudo. Você está trocando tudo pelo nada. Vocês entendem? Porque pro ego, tudo é tudo que ele vê. Eu vejo meu marido, eu vejo meu filho, eu vejo as formas, então são reais. Isso existe. Você está trocando tudo isso que existe por um nada, por um Deus que você nem sabe se existe, por algo completamente invisível, entendeu? E para o Espírito Santo a visão é a oposta, por isso que o Curso de Milagres é a inversão total, completa de valores. Porque para o Espírito Santo, Deus, a paz, a felicidade perfeita é tudo, tudo. E as formas para o Espírito Santo são nada. Ah não, mas meu filho é diferente de uma carreira, de minha relação com meu marido. Não, gente, não tem diferença em formas, a gente vê diferenças, mas o Espírito Santo não vê. E aqui entra um medo muito comum, que é, então o Espírito Santo vai tomar o meu filho de mim? Então o Espírito Santo vai tomar o meu marido de mim? Então o meu Espírito Santo vai tomar meu emprego?
Percebe? Tem esse medo aí na mente? Então, se eu entender que tudo é uma ilusão, tudo é uma percepção, vai sobrar o quê? Aí, meus amores, tem outra frase maravilhosa que explica isso no curso Milagres. Jesus fala assim: tens medo desse desfazer? Pois acreditas que sem o ego tudo seria um caos. Mas eu te asseguro que sem o ego tudo seria amor. O ego vai perceber esse desfazer como caos. E ele vai trazer muitos símbolos para tentar te convencer disso. Enquanto que o Espírito Santo só quer nos lembrar que tudo é amor. Sem o ego, tudo é amor. E é por isso que muitas vezes quando a gente está dentro desse processo de desfazer, a gente está vendo vários símbolos, várias coisas se desfazendo, a gente fala, socorro, tá tudo muito errado. O Espírito Santo tá rindo, de orelha a orelha e falando, você tá avançando muito, continua aí. Então não confiem no discernimento de vocês nesse caminho, não confiem mesmo, confiem na guiança do Espírito Santo, porque ele não vai tomar nada de ninguém. Enquanto a gente ainda valoriza alguma coisa, é o contrário. Ele vai te dar essa coisa em abundância. Ele não julga nada. Ele vai... se você acredita na sua relação com seu filho, ele vai fazer com que essa relação, se você entregar realmente para ele, seja ainda mais incrível. Se você ainda acredita que precisa viajar, se você ainda acredita que precisa de uma casa, de um emprego, entregando para ele vai usar esse símbolo específico para o desfazer. Só que você não vai ver mais como você via de um lugar individual, vendo a ilusão. Você vai ver a verdade sobre isso. Ele vai usar esse símbolo que é tão caro para você para curar a sua mente, que é a única coisa que realmente importa, por trás de tudo. Então, não de verdade, eu ia falar, não tenha medo, é que o medo já nem existe, né? E a gente é livre para sentir o medo. O que me vem é, não acredite nos seus medos, sabe? Não acredite, porque eles não são reais, não são mesmo. O Espírito Santo é profundamente, extremamente amoroso. Ele não quer te tirar nada, não tem perda nesse desfazer, não tem. Tenta lembrar disso, se tá trocando o nada pelo tudo. Não acredita no ego te falando que você tá trocando o tudo pelo nada. É o oposto. Você tá trocando todas essas ideias, todas essas ilusões, todos esses bloqueios ao amor pelo amor. E isso não tem perda, só tem ganho mesmo. O tanto que você se eleva acima de tudo, sabe? A paz que você sente, a alegria que você sente, a inspiração que você sente, a força, a segurança. Eu não tenho nem palavras para descrever o que é viver em milagres, que é esse convite que ele está nos fazendo. Ele não quer te tirar nada, ele quer te ajudar a perdoar as ilusões. E é a nossa função aqui no mundo aceitar essa expiação pra gente com alegria, porque é um processo muito alegre, muito alegre. Gente, se trocar o nada pelo tudo é profundamente alegre. Às vezes eu olho pra trás e falo, nossa, eu realmente achava... esses dias me perguntaram, né? Como que é a Paulinha antes de um curso de milagres? Eu fui responder, realmente eu fui olhar pra isso, assim. Eu tinha certeza, na verdade, que eu precisava ser bem-sucedida, eu precisava ser rica, eu precisava ser aceita, eu precisava ser bonita, eu precisava viajar ao mundo, eu precisava... Isso era tudo pra mim. Por muito tempo,
eu corria atrás disso achando que era tudo. As minhas, nossa, fazia metas e sempre fui boa em manifestar, viajei, 2 intercâmbios, morei fora, nunca tinha dinheiro pra nada e o dinheiro aparecia. É impressionante, assim, os 2 intercâmbios que eu fiz quebrada, e tudo aparecia porque eu acreditava e tal, manifestei uma carreira que eu queria, morando em São Paulo, sozinha, e aquilo era tudo pra mim. E eu tava completamente infeliz. No auge da minha carreira, inclusive me perguntaram sobre isso também, né? No auge da minha carreira, onde eu tinha achado que eu tinha alcançado tudo, tudo aí, tudo que ia me fazer feliz, porque eu sinto assim, quando a gente vem pra esse mundo, a gente recebe um checklist. Aí te entregam, cada família tem um checklist diferente, né? Tem algumas famílias que falam, não, pra você ter tudo na vida, pra você ser alguém na vida, pra você ser feliz, você tem que ser uma boa filha, ter muitos amigos, ser amada pelos seus amigos, tem que ser uma boa estudante, tem que formar, tem que casar, tem que ter filho e tem que me dar neto, né? Esse é o checklist de algumas famílias. Outros falam assim, não, pra você ter tudo na vida, você tem que ter uma vida leve, você tem que ser artista, você tem que não casar, você tem que não ter filho. Enfim, cada família tem o seu checklist. Você recebeu o seu. Você acha que não? Mas você recebeu. Que foi inconscientemente implantado em você, né? Por isso que a gente tem desejos que muitas vezes a gente nem sabe de onde que vem. Vem desse checklist que te falaram que era isso que vai te fazer feliz. Isso é tudo que vai te fazer feliz. E eu cumpri esse checklist, boa parte dele, né? Eu tava no meu emprego que eu queria, bem sucedida, São Paulo, minha mãe sempre falava, você tem que ser independente, uma mulher não pode depender de homem independente. Consegui tudo isso e com muitas crises depressivas, eu tive um burnout na minha carreira. Aí o que? Chamado pra Deus, eu falei, tem que ter um outro jeito de viver, isso aqui não é possível que isso aqui é vida, eu fiz tudo o que me falaram pra fazer, pra ser feliz, por que eu não tô feliz? É nessas horas que a gente vê que tem alguma coisa muito errada com esse mundo, porque era pra eu estar muito feliz. Aí, meus amores, que eu fui entrar em contato com esse invisível e eu vi que não era nada disso mesmo que ia me fazer feliz. Nada no mundo pode me fazer feliz, porque eu sou a felicidade. Então não faz nenhum sentido eu colocar a minha felicidade em alguma meta. E aí começou o meu processo de desfazer, que foi muito dolorido, porque eu não conhecia os princípios do livro, eu não conhecia ninguém que estudava o livro chegou pra mim, tipo, sei lá como, chegou de várias formas, enfim. Então o meu processo de desfazer foi muito dolorido. Eu falo que a minha escolha eu entreguei minha vida pra isso, né? Hoje a minha vida é 100% um curso em milagres mesmo, assim, eu vivo pra isso, pra continuar reforçando em mim essa mensagem, porque eu sei que é a única coisa que me salva, e pra compartilhar ela, né? Tipo, porque ao reforçar em mim é natural que isso se expanda. Então minha meta não é fazer live ou compartilhar com as pessoas, não é ajudar ninguém, é me salvar, porque eu sei que na minha salvação é pra mim tudo isso. Eu consigo estender isso de um lugar verdadeiro, da minha vivência, não da teoria aqui, né? Então, pra isso que eu entrego minha vida hoje. Mas foi um desfazer muito profundo, eu senti todos esses medos e tudo isso que eu tô falando aqui pra vocês hoje sobre esse desfazer, não tô falando de um lugar teórico, eu tô falando de um lugar que eu vivi, mas eu entreguei minha vida porque depois disso eu vi que não precisa mesmo ser assim. Jesus não tá brincando quando ele escreveu isso lá no Manual dos Professores. Não precisa ser sofrido. Dá pra ser leve, dá pra ser alegre. É só a gente realmente aprender a entregar pra ele, tá? E aí perguntaram também, né? E a Paulinha depois? A Paulinha depois é isso que vocês veem, sabe? Tipo, nem sempre eu consigo sustentar isso o tempo inteiro, mas quando eu olho pra trás hoje pra essas coisas que eram muito caras pra mim, que eu valorizava muito e que eu achava que a minha felicidade estava nisso, eu olho e falo, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido pra mim mais. E é muito louco porque muitas das coisas que eu queria e que eu tinha metas e planos pra ter e não tive, muitas eu tive, outras eu não tive, hoje eu tenho, sem querer. Olha que doido, é tão abundante esse caminho, é profundamente abundante. Chega,
Não porque eu quero mais, só porque se for útil pro meu despertar, vai chegar. E eu não tenho que me preocupar mais com isso, sabe? Não tenho que me preocupar com mais nada, além de manter isso na minha mente e viver isso de uma forma sincera, verdadeira. Então não tem perda. Mas lá atrás, quando eu comecei, né, 7, 8 anos atrás, nem sei mais, perdi as contas, quando eu conheci o livro, se Jesus tivesse me falado nessa época, ó, 2021, você vai ter largado seu emprego, você vai ter largado sua carreira, nananã, você vai estar nesse lugar, eu ia ter entrado em pânico. Eu ia falar, não, você vai me tirar minha carreira. Não vou fazer esse trem, não, sai daqui. Por isso que o processo é tão amoroso. Enquanto eu acreditava, ele me deu em abundância, me deixou viver tudo. Então assim, e hoje eu olho e falo, realmente, assim, ó, que bom que eu entreguei, sabe? Que bom, assim, ó, eu não sei falar pra vocês, ó, eu não trocaria nada do que eu vivo hoje por qualquer coisa que eu achava que eu queria, assim, ó, eu não trocaria por nada no mundo, assim. Me fizeram essa pergunta agora um pouquinho antes e fiquei emocionada de olhar pra isso, assim, eu não trocaria. Hoje pra mim não tem nada mais importante do que essa paz e essa verdade, assim, ó. Às vezes eu ainda me confundo e acho que tem, às vezes eu ainda acho que eu preciso de coisas no mundo e tá tudo bem, mesmo quando eu acho, tipo assim, por exemplo, eu ainda gosto de, às vezes, eu me gosto de me vestir bem, por exemplo, de ter coisas bonitinhas, esse escritório aqui que vocês estão vendo, é uma coisa que, nossa, eu gosto de estar em lugares bonitos. Eu ganhei esse projeto de uma aluna que queria fazer o workshop da Frequência do Amor, ela trocou comigo, ganhei. Eu fiz as prateleiras, às vezes eu acho que eu quero estar mais bonitinha hoje. Tá bom, toma aqui essa blusinha. Ele usa tudo que a gente gosta, gente, tá tudo bem, nada é julgável, nada errado, nada. Só que ele me dá e me mostra que você não precisa disso, ok? E eu falo, ok, eu sei que eu não preciso, mas eu quero brincar disso. Ele, então tá, então vamos brincar juntos. Vamos sair pra compras hoje. Eu vou lá e acho a blusa perfeita que eu queria, assim, ó. Gente, é muito divertido. Muito divertido. Viver em milagres nesse lugar, assim, sabe? Mas eu não passo mal quando não tem, entendeu? Porque... enfim. Então é isso. Eu, às vezes, acho que tem coisas mais importantes que isso, mas logo eu volto e falo, realmente não tem. Não tem. É isso que tinha aqui no meu coração. Espero que possa ser útil para você de alguma forma, porque se desfazer é inevitável, mas o sofrimento não. O sofrimento não é inevitável. Dá para fazer se desfazer sendo o que ele chama de um aprendiz feliz. Vamos buscar esse lugar juntos, meus amores. Vamos. Muita gente já sofreu nesse desfazer na nossa frente, bem entre aspas, né? Muita gente foi na frente desbravando esse caminho para Deus, teve muito sofrimento, né? Muita gente foi crucificado, enforcado, cancelado por isso. E essas ideias estão cada vez mais distantes da mente, a gente não precisa disso mais. Toda vez que a gente se perceber experimentando o sofrimento, experimentando perda nesse desfazer, não entre em pânico, entre em oração. Vamos juntos entrar em oração para que a gente possa experimentar esse desfazer inevitável em unidade, em alegria, em leveza. Beleza? Estamos muito juntos. Nossa, estou muito junto com você nesse desfazer. Muito. Bom treino. Obrigada.